modificamos conteúdos, modificamos os objetivos e, portanto, introduzindo naquilo que é o espaço interno do sistema formal ou do funcionamento formal do sistema educativo, novas causas, novos temas, novas matérias que influenciem diretamente o caminho da educação na sua prática cotidiana. E, finalmente, uma terceira dimensão do espaço público, agora, ao invés, enquanto espaço a influenciar pela educação. Isto é, espaço que vai, ele próprio, sendo conformado àquilo que a educação é capaz de produzir nele, espaço público, como instância modificadora. Cabendo aqui à educação um papel decisivo naquilo que Alain Touraine nos diz dever ser hoje a criação do homem novo e de uma cultura nova. Ora, para avaliarmos este tipo de relação que podemos estabelecer entre o espaço público e o sistema formal de educação, eu gostaria de muito rapidamente vos pôr à consideração 2 ou 3 tópicos para depois passarmos um pouco mais a questões concretas. E, em termos grosseiros, porque o tempo de que dispomos não permitir mais longe, eu lembrar-vos-ia apenas que num tempo de globalização, sobretudo de globalização económica, muito centrada no mercado, na força do mercado, eu diria mesmo na predominância do mercado, com uma forte componente liberal, alguns mesmo pretendendo classificá-la de neoliberal, o que levou mesmo autores a considerar que estávamos no fim da história e que era este o modelo social em que sempre iríamos viver. Nesta sociedade globalizada, sobretudo, repito, numa globalização ou numa perspectiva de globalização económica e do mercado, e no tempo da chamada sociedade de informação e do conhecimento, importa começar por reter, para usar uma expressão conhecida do vosso meio, de Joaquim Azevedo, personalidade insuspeita nesta matéria, que, para usar as palavras dele, a ideologia desta sociedade da informação, do conhecimento e das novas competências não faz parte de um discurso político neutro acerca da educação. E é importante que tomemos, eu diria, como primeiro pilar ou como primeiro tópico sobre o qual vamos construir o nosso pensamento, que tomemos esta ideia, que o discurso da sociedade de informação, do conhecimento e das novas competências não é um discurso ideologicamente neutro quando nós o aplicamos à educação para definir, nomeadamente, como há pouco se falava, as estratégias do modelo educativo. E é justamente por isso, porque não se trata de um discurso ideologicamente neutro, que hoje encontramos no pensamento geral sobre a educação, mas muitas vezes no seio de cada uma das escolas, uma tendência para fazer ou coincidir ou conflituar duas concepções essenciais quando falamos de educação e viramos a educação para a questão dos seus objetivos. Uma primeira tendência, ou um primeiro movimento, que considera a educação como um instrumento para o desenvolvimento económico, isto é, aquilo que nós poderíamos dizer ser uma concepção que se liga, sobretudo, a uma primeira consciência de que a sociedade de informação e do conhecimento é a que deve predominar e é aquela que deve comandar a definição dos objetivos da educação. E, portanto, a educação virada para o mercado, a educação virada para a produção de produtores e de consumidores no mercado, para, no limite, garantir o acesso ao mercado de trabalho e, portanto, muito virada para as novas questões da competitividade, do sucesso na competitividade e do sucesso no mercado e numa sociedade de economia global. E uma outra concepção, repito, que nos casos com ela vem conviver, noutros com ela conflitua, uma outra que toma a educação como instrumento para a democracia e para a cidadania. Em que aqui verdadeiramente o que se pretende é que, ou porque nos convergem criar competentes, mas simultaneamente cidadãos capazes de terem uma dimensão cívica que os faça assumir a posição de sujeitos numa democracia moderna, ou em conflito, fazendo predominar uma ou outra, num caso em que apenas se produziriam cidadãos competentes, produtores e consumidores numa economia de mercado, ou, se optasse pela inversa, apenas se formariam cidadãos e democratas, embora sem a convicção da importância que as novas competências devem impor aos modelos e aos sistemas educativos. Nesta perspectiva,
nós teríamos, no primeiro caso, uma concepção funcionalista, em que aquilo que verdadeiramente importa é a valorização dos interesses próprios de cada um. Aqueles que, no fundo, apelam a conceitos como os de homogeneidade na organização interna da escola, aqueles que, de alguma forma, valorizam a competitividade, isto é, cada um valoriza o máximo das suas possibilidades para a satisfação dos seus interesses próprios, nomeadamente no período pós-educativo. A concepção mais essencialista, ligada às questões da cidadania e da democracia, seria aquela que, de alguma forma, aceitaria no propósito de valorizar os interesses comuns, os interesses globais da comunidade. Por outro lado, também, da opção por uma ou por outra, resultam, evidentemente, noções diferentes de eficácia e de resultados. É fácil, não vale a pena estar a amassar-vos, é fácil imaginarem como são diferentes os conceitos de eficácia e de resultados, consoante estejamos a trabalhar para o desenvolvimento económico do CU ou estejamos a trabalhar para a formação em matéria de cidadania e de democracia. As metodologias são, obviamente, diferentes, como diferentes são as pedagogias utilizadas, os critérios de avaliação e a definição de objetivos serão, obviamente, diferenciados também. Tudo isto, portanto, a impor uma escolha. E era aqui que eu gostava de fazer a primeira paragem, se me permitem dizer assim, justamente no ponto em que nós temos de compreender que, ao estarmos aqui todos, cada um de nós está aqui a assumir-se como sujeito da sua própria escolha. Isto é, nós não estamos à procura de um consenso sobre a educação, estamos à procura de caminhos diferentes, de escolhas diferentes, mas em que cada um de nós tem a consciência de que não pode misturar conceitos. Tem que ou ir por um lado, ou ir por outro, ou escolher um caminho, ou escolher outro caminho. Agora, não há aqui negociação possível entre contrários. Não é possível aqui procurar uma síntese, ainda que numa leitura dialética tradicional, para, a partir dessa síntese, encontrarmos um ponto de equilíbrio. Temos que fazer escolhas e, por isso, é justamente esse desafio às escolhas que permite que esta matéria seja tratada a partir do espaço público e tratada a partir do espaço onde a cidadania se exerce em termos gerais. Ora, justamente para vos propor alguns caminhos em função das escolhas possíveis, eu centraria a questão da educação na escola. E começava, se me permitem, por chamar a atenção para uma realidade que é de todos os dias, mas da qual muitas vezes nós não damos conta. É que nós temos um conjunto de discursos razoavelmente estereotipados nos casos, interrogativos noutros, sobre a educação. Mas não temos verdadeiramente um discurso novo sobre a escola. Sendo certo que são duas realidades diferentes. A educação é uma categoria abstrata, a escola é uma categoria concreta, uma realidade concreta. E muitas vezes nós tendemos a confundir educação com escola e a fazer desabar sobre a escola discursos, eles também abstratos, que nós criamos em torno da ideia abstrata de educação. E outras vezes pretendemos fazer invadir a construção abstrata da educação por problemas concretos que resultam da concreção que é a própria escola, não enquanto categoria, mas enquanto realidade observada. Ora, a primeira proposta que eu vos fazia, e portanto a primeira escolha que eu vos propunha, fazendo com que aqueles que não concordarem com isto que eu vou dizer podem sair já a seguir, porque daqui para a frente não irão concordar com grande coisa daquilo que eu tenho para vos propor. A primeira proposta que eu vos fazia era de assumirmos a escola, ela própria, como uma instância modificadora do mundo e da vida e, por isso, como uma instância de cultura ou cultural. Isto é, antes de saber quais são os objetivos da educação, o que é que a escola tem que fazer para atingir esses objetivos, como é que se organiza a escola internamente, antes disso tudo, olharmos a escola, cada escola, o espaço físico, mas a escola também como categoria, olhando como instância modificadora do mundo e da vida e como espaço ou como instituição de natureza e de dimensão cultural. E, portanto, olhar a escola como protagonista na comunidade, como protagonista na polis, se quiser. Não apenas a escola na sua relação ensino-aprendizagem, portanto, professor-aluno, não apenas a escola, repito, voltada para os seus objetivos enquanto instrumento num modelo ou numa estratégia educativa, mas a escola enquanto realidade concreta, modificadora do mundo e da vida, capaz de se assumir como instância cultural e, nessa medida, ter uma participação ativa na polis, na comunidade. E, portanto, a escola como produtora de pensamento crítico. E esta é, talvez, a mola real, a pedra de toque para
a tomada de posição